Eu sou Cristiano Batista, da CB Móveis, e há muito tempo tenho vontade de deixar uma mensagem para vocês sobre a volta de Jesus e os eventos que estão para acontecer em breve. Então eu separei uma série de 10 capítulos com o pastor Arilton Oliveira, onde ele, junto com a Bíblia e as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, ele vem explicando de forma bem didática, bem explanado como irá acontecer. Essa série já foi feita há 3 anos, então, mas ela mostra bem as coisas que poderiam acontecer e hoje, 3 anos depois, já estão acontecendo. Então é muito legal. Se vocês gostarem, tem algumas outras séries que ele fala muito boas e eu vou deixar na descrição aqui embaixo o canal dele para vocês poderem acompanhar. Tema de hoje é então, o milênio. Apocalipse 20, abre a sua Bíblia. Vamos estudar esse capítulo com mais atenção. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, pela internet, pegue sua Bíblia. Vamos juntos. Apocalipse capítulo 20. Hoje vamos estudar esse tema do milênio. O tempo é um problema do ser humano, não para Deus. Porque nós somos temporais. Deus é atemporal, no sentido de que Ele está fora do tempo. Nós somos mortais. Para o ser humano tudo tem um início. O banco que você se assenta é feito de madeira que veio de uma árvore que um dia foi plantada, um dia foi cortada e aí está o banco que você senta. A roupa que você usa, se é de algodão, um dia um pé de algodão foi plantado, tiraram o algodão dessa planta e fizeram a roupa que você usa. Ou talvez o bicho de uma seda, um dia nasceu, criou a seda, extraíram a seda e fizeram sua roupa. Para nós é assim, tudo tem uma origem. Deus não. Deus é imortal. Ele não conhece origem. Ele sempre existiu. Como que é isso? Não dá para entender. E esse será um mistério que na eternidade continuaremos estudando. Deus é eterno, nós somos finitos. É por isso que Moisés, no Salmo 90, vai dizer assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Aos teus olhos, Senhor, 1000 anos foi como o dia de ontem. Para nós nem sabemos o que é 1000 anos, porque nós estamos acostumados a ver as pessoas aqui viverem 50, 60, 70. Mas a palavra mesmo diz que neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Deus não. Deus, Ele é atemporal. Ele sempre existiu. Antes que houvesse o nosso planeta, que nós acreditamos ter 6.000 anos, já existia o universo. E antes que houvesse esse universo, que não pode ser medido, já havia um Deus, um arquiteto inteligente. Não pode haver uma causa sem um princípio. E é por isso que quando começa a Bíblia, lá diz assim: no princípio, Deus. Deus estava lá. Quando houve um princípio, Deus lá já estava. É por isso que Davi, quem sabe assentado um dia naqueles desertos por onde viveu, enquanto o rebanho descansava tranquilo, ele leva os seus olhos aos céus e ele depois vai escrever: quando eu contemplo os teus céus, obra de quê? Dos teus dedos. Deus com o dedo pintou os céus, criou as estrelas, cada uma delas. O profeta Isaías diz que ele chama até pelo nome. Cada uma tem um nome. Quantas estrelas existem? Infinitas. Davi olhou para essas estrelas, olhou para a lua e disse assim: quando o Senhor com os teus dedos estabeleceu os céus, a lua e as estrelas, quando eu contemplo a tua criação, me vem à memória o que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites.
o que é o homem? Se até o planeta está considerado por Deus como um pó, imagine o ser humano. Mas Deus olhou para esse ser humano, mesmo sendo tão ínfimo. E Tiago diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim somos nós. E é muito importante nós fazermos o contraste entre essa fragilidade da vida humana e a eternidade de Deus, entre a transitoriedade do ser humano e a eternidade de Deus. Por quê? Porque Deus não nos fez para ser assim. Embora hoje nós conheçamos todos os ciclos, nós nascemos, daqui a pouquinho já estamos correndo, conversando, vem a vida adulta, chega depois a melhor idade, e um dia todos nós vamos parar num cemitério. Essa é a vida, passageira, passa rápido. Só que a despeito das fases que nós conhecemos, Deus não nos criou para irmos para um cemitério. E é por isso que o homem mais sábio do mundo, Salomão, disse assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, mas Ele também pôs a eternidade aonde? No coração do homem. Ou seja, nós não fomos criados para vivermos apenas 80 anos, 90 anos. Nós fomos criados para vivermos eternamente. A eternidade está latente no coração. E é por isso que na hora da morte, ninguém se despede sorrindo, feliz porque está morrendo. Não, ninguém quer morrer. Por isso, falar sobre os 1000 anos é começar a entender um pouquinho da eternidade. Seria um primeiro passo que nós vamos dar na compreensão da eternidade. E quando eu fico pensando nesse período de tempo apresentado na Bíblia, aqui em Apocalipse capítulo 20, eu chego à seguinte conclusão: Deus nos dará 1000 anos para começarmos o nosso descanso. Descanso das lutas, descanso das atividades, descanso das fadigas, descanso do sofrimento, porque de fato o nosso mundo é um planeta em sofrimento. Estamos vendo uma crise pandêmica, pessoas estão perdendo seus queridos, pessoas estão perdendo seus empregos, seus negócios, o sofrimento só tem aumentado. Então, 1000 anos, Deus está dizendo assim: vai começar o descanso. Então, para começar, recebe 1000 anos logo. E é muito triste, como pastor e pregador do Evangelho, saber que você talvez frequenta uma igreja e nunca aprendeu do tema do milênio. Isso é muito triste, porque essa doutrina do milênio é algo muito especial. A Bíblia traz informações sobre esse período, e nós vamos aprender agora sobre como começa esse período, que eventos assinalam seu início, o que vai acontecer durante e depois. Isso está revelado na palavra. E pode ser que alguém nunca tenha ouvido esse assunto. Isso é triste. Triste porque a palavra de Deus tem sido velada a muitas pessoas, acorrentada até por alguns. Mas a nossa missão aqui é abrir a palavra e ensinar tudo o que nela está. E muitas vezes o nosso ensino não é politicamente correto e nem popular. Mas a nossa preocupação não é com o populismo, a nossa preocupação é com a verdade. A verdade tem que ser ensinada. Tem pessoas que não saem de casa sem antes ler o horóscopo, não é isso? Estão preocupados com o signo. Qual é o seu signo? Vamos ver o que diz os horóscopos. Amigo, os zodíacos nada tem a ver com sua vida. As constelações que Deus criou não influenciam na sua vida e nem o movimento desse planeta. O que influencia é o Espírito de Cristo ou o Espírito de Satanás. É isso que influencia as pessoas. E quando você acorda, você tem que ouvir um ou outro. E quem não ouve a Cristo, certamente vai ouvir o diabo ao longo do dia.
não tem nada de horóscopo. Eu quero saber o futuro. Vamos então jogar as cartas, os búzios, os tarôs. Mentira! Isso tudo é mentira. Nada disso funciona. Infelizmente, nós temos uma cultura arraigada que traz muitas coisas permissivas. Agora, quer saber o futuro? Está aqui, ó. Está na palma da minha mão. Quer saber o que vai acontecer nos próximos 1000 anos, pelo menos? Está aqui, ó. Está tudo aqui. 1000 anos. É o que nós vamos aprender agora. Quais serão os eventos que vão marcar o início desse período de 1000 anos? Vamos começar por eles. Eventos no início do milênio. Palavras do Cristo. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Guarde a palavra aqui. Ele vem, trono, glória. O que vai começar quando Jesus voltar? O reino da glória. Nós estamos no reino da graça. Reino este que foi inaugurado quando ele disse na cruz: está consumado. Ao morrer na cruz, Cristo inaugurou o reino da graça. Agora ele vai voltar para inaugurar o reino da glória. E aqueles que o crucificaram, que não acreditaram no seu amor, que não acreditaram na sua salvação, diz o Apocalipse 1:7 que eles vão acordar para vê-lo estabelecer o reino da glória. E eles perderam a chance. Eu oro para que você não perca a chance, porque tem muita gente perdendo a chance. Chance de vida eterna. Então, quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o reino da glória. E este evento, a parousia, um termo grego para a volta dele, a parousia é que vai inaugurar os 1000 anos. O que mais vai acontecer? No início do milênio, Cristo volta, e assim que ele voltar, o apóstolo Paulo escreveu: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Cristo voltar, os mortos vão ressuscitar. Mas, pastor, então, a minha tia que morreu em Jesus não está no céu? Não, está na terra. O meu pai que morreu crente não está no céu? Não, mentiram para você. Mentiram, não está no céu, está na terra. E quando é que as pessoas que morreram em Cristo vão receber a vida eterna? Quando Jesus voltar. Paulo está dizendo, ele vai descer dos céus. E quando ele descer, os mortos vão ressuscitar. O que mais vai acontecer? Paulo achava que ele não morreria. E Paulo escreveu assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. O que é a palavra arrebatado? Tomado. Deus vai tomar os salvos que estão vivos e vai levá-los entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, então a igreja não vai ser arrebatada? Não, mentiram para você. Contaram mentira. A igreja não vai ser arrebatada. Todos os salvos serão arrebatados ao mesmo tempo, quando Jesus voltar. É o que Paulo está dizendo. Agora, você é livre para acreditar no que você quer? Você é. A nossa vida é feita de escolhas. Todo dia a gente escolhe. Então, você quer escolher acreditar no arrebatamento secreto? Você pode. Agora, tem base bíblica? Não, não tem. Então, todos os salvos serão transformados. Essa transformação nós chamamos de glorificação. O que é glorificação? É a transformação desse corpo mortal num corpo imortal. Deste corpo corruptível num corpo incorruptível. Isto é glorificação. Quando ela se dará? Quando Jesus voltar. E o que mais vai acontecer?
aos ímpios, os ímpios não vão ser glorificados. Paulo diz assim: então de fato será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Os ímpios que não morrerem nas pragas, muitos morrerão nas pragas, mas aqueles que sobreviverem às 7 pragas, morrerão na volta de Jesus. E não vai ser uma morte boa, porque o Apocalipse 6, 14, 15 e 16, diz que eles vão fugir desse evento, e vão até pedir aos montes e aos rochedos que os sepultem, porque é melhor morrer do que contemplar a glória do Cristo que volta. E por que tanto medo? Porque eles perderam a chance, porque eles não tomaram a decisão enquanto precisava ser tomado, porque eles procrastinaram. Essa é uma palavra terrível, procrastinação. Eles procrastinaram a sua entrega a Cristo, ou o seu crescimento espiritual, a sua vida ao lado de Jesus. E o mesmo poder que destrói os ímpios, destruirá toda a obra edificada nesse planeta. Tudo vai ser destruído. A volta de Cristo vai aniquilar com toda a construção humana. Não vai ficar nada, vai ser tudo destruído. O profeta Jeremias, em visão, foi até esse momento. E lá no capítulo 4 de Jeremias, ele disse: olhei para a terra, e ela sem forma e vazia. A expressão do profeta é a mesma de Gênesis 1. A terra estava sem forma e vazia. O caos vai habitar esse planeta. E por quanto vai durar esse caos? 1000 anos. O que mais vai acontecer? No início do milênio, Apocalipse 20, 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Satanás vai ficar preso 1000 anos. Essa prisão, pastor, é literal? Não, não é literal. Ela é circunstancial. Por que o diabo vai estar preso? Porque o grande trabalho do diabo é enganar as pessoas. É enganar, levar ao pecado e à destruição. Como os salvos vão ir para os céus e os ímpios morrerão, não vai ter ninguém mais para ele tentar. Então, essa cadeia de circunstância significa que ele vai estar preso. Por quanto tempo? Por 1000 anos. E ele vai ficar com os seus demônios aqui nessa terra. 1000 anos. Esses são os eventos que marcam o início do milênio. Jesus volta, os salvos são transformados, os ímpios, os que estiverem vivos morrem, os mortos continuam mortos, Satanás é preso e a terra vai estar desolada e vazia. Um caos. 1000 anos. E durante o milênio, o que vai acontecer? Satanás continua preso aqui na terra. E o Apocalipse 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Jesus falou de 2 ressurreições na Bíblia, João 5, 28 e 29. A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. A primeira é a da vida. Então, João está escrevendo: feliz e santo é quem participa da primeira ressurreição. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e vão reinar com Cristo por quanto tempo? 1000 anos. Então nós vamos começar o reinado. Nós seremos príncipes e princesas nesse reino que Deus vai estabelecer, o reino da glória. É por isso que Jesus, nas 7 promessas do livro do Apocalipse, em uma delas, ele diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Nós vamos sentar em tronos lá nos céus e vamos reinar por 1000 anos ao lado de Jesus. Como é que vai ser isso, pastor? Eu não sei. Mas é melhor tudo que você imagina. E os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Os ímpios, então, continuam mortos.
todos na sepultura. O caos permanece na terra. E então Apocalipse 20:11 diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 20:12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram o quê? Julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito no livro. Esse juízo de Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12, é o juízo dos ímpios. Nós chamamos esse juízo de comprobatório. Por quê? Porque eles não serão julgados para então saber a sentença. Eles já estão condenados. E o que é que os levou à condenação? O fato de não aceitarem a Cristo como Salvador. Então esse juízo, ele é executado pelos anjos e pelos salvos. E ele tem apenas uma finalidade: deixar patente para o universo inteiro por que é que o João ou a Maria se perderam. Só para isso. Por que é que eles se perderam? Eles não estão aqui no céu, reinando com Cristo. Por que não estão? Os livros vão dizer. Porque eles não aceitaram a Cristo, porque eles não abandonaram o pecado, porque eles não viveram a sua experiência religiosa com Cristo. É por isso. Então essa segunda fase chamamos de juízo de comprovação. A primeira fase, ela ora está acontecendo. E todos nós que um dia aceitamos a Cristo, estamos sendo julgados. Essa é a segunda fase, juízo de comprovação. Os livros de registro serão abertos. E então, quando nós chegarmos aos céus, e se lá não estiver uma pessoa que você ama, quando você consultar toda a vida dela, palavras, atos e pensamentos, então você vai declarar que Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles, porque finalmente eles não quiseram. Recapitulando, durante o milênio, os salvos estão no céu, fazendo duas coisas: reinando com Cristo e julgando os ímpios. Pedro disse assim: não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Até os anjos caídos nós iremos julgar. Os ímpios continuam mortos, Satanás continua preso e a terra continua desolada. Agora, quais são os eventos no final do milênio? E agora nós chegamos num tempo da profecia, até o limite aonde a profecia nos leva. Qual é esse limite profético? O final do milênio. Limite profético de tempo, o final do milênio. O que vai acontecer nesse final do milênio? Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ora, o diabo vai ser solto. Por que o diabo vai ser solto? Porque ele vai poder exercer mais uma vez sua função de enganador. Olha o que diz o Apocalipse: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quer dizer que, completos os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. E o que o diabo vai fazer então? João viu descer a cidade santa. Ela desceu dos céus, de onde ela está hoje, lá no terceiro céu. E ela desceu para este planeta. João escreveu assim: eu vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João viu a cidade santa descer. E quando ela pousou sobre a terra, o diabo vai tentar assaltar essa cidade. E ele agora vai reunir Gog e Magog. São expressões do livro do Apocalipse, capítulo 20, para referir-se aos inimigos de Deus. E o diabo vai reunir Gog e Magog, a fim de assaltar a cidade que desceu dos céus. Ele vai convencê-los de que eles têm poder bélico para enfrentar essa cidade. E eu não sei como isso vai acontecer, mas ele vai convencer.
Eles serão convencidos? E a palavra de Deus diz que ele vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos. E o número destes é como a areia do mar. Todos os perdidos, de todas as eras, estarão diante de Satanás. Ele vai reunir um exército. E o diabo vai convencê-los de que eles podem assaltar a cidade. E o que diz a Bíblia? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Eles vão chegar até fazer o cerco, uma das principais estratégias militares do tempo da Bíblia. Eles vão até rodear a cidade. Mas quando eles fizerem um cerco e tentarem invadir a cidade, Deus vai efetuar o seu ato estranho. E qual é o ato estranho de Deus? Destruir o ímpio. E a Bíblia diz assim: fogo dos céus, porém desceu fogo dos céus e os consumiu. Este fogo aqui, a Bíblia chama de fogo eterno. E aqui eu vou abrir mais um parêntese para você que nos assiste. Tem gente por aí ensinando que os ímpios vão arder eternamente no fogo. Mentiram para você. Isso não é bíblico. Nenhum ímpio vai arder eternamente no fogo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Até em seu juízo ele executa com misericórdia. Imagine você, nós vivemos num universo perfeito. Como poderia ser perfeito esse universo se em algum lugar do universo as pessoas que nós amamos estivessem lá em tormento eterno? Isso não coaduna com a ideia de um Deus de amor. Não existe essa história de gente queimando por toda a eternidade. Mentiram para você. Isso não está na Bíblia. Agora, o que está na Bíblia é que esse fogo é eterno. Só que na Bíblia, a palavra eterno não é eterno só na duração, é eterno nas consequências. E muitas vezes não na duração, mas na consequência. Você quer ver uma prova disso? Abra a sua Bíblia aí no livro de Judas. E você vai ver, eu não sei se no versículo 7 ou se no versículo 9, Judas só tem um capítulo. Lá diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas e estão postadas como prova do fogo eterno. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno. E cadê? Está queimando aonde? Em lugar nenhum. Porque o fogo eterno ele queima enquanto há matéria. Uma vez que a matéria se extingue, o fogo acaba. Isso acontece hoje com um papel. Você coloca fogo num papel e vai queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Uma vez que o papel se queima, o fogo se apaga. Isso vai acontecer com os ímpios. Eles irão queimar no fogo. Agora, Jesus também ensinou de que o juízo, ou a condenação, ou o castigo, vai ser de acordo com as obras. Então haverá pessoas que serão queimadas rápidas, e haverá pessoas que queimarão um pouco mais. E o último que vai queimar mais tempo é o originador do pecado, o próprio Satanás. Mas uma vez que todos foram destruídos, diz o profeta Malaquias que não vai restar nem raiz e nem ramo, não vai sobrar nada. Só que este mesmo fogo que destrói os ímpios e queimará todas as obras sobre este planeta, vai criar um novo céus e uma nova terra. Essa terra será purificada. E a beleza edênica voltará a ser uma realidade. E nós conheceremos a beleza original do Éden, porque Deus criará todas as coisas. Você quer habitar nessa cidade? Você quer morar nesse céu que Deus está preparando para mim e para você? Então existe só uma condição. Jesus falou assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Desde quando? Desde a fundação do mundo. E por que, pastor, desde a fundação do mundo? Porque Deus é atemporal. Lá no início ele já havia enviado o Filho. É por isso que em Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo.
Lá no início já estava ideado um céu, uma cidade maravilhosa para que nós habitássemos. Lá no início Deus já sabia como terminaria o grande conflito. E só tem uma saída para mim e você, para todos nós, escaparmos do fogo eterno. É nos colocarmos nas mãos do Senhor. Nos colocarmos nas mãos do Cristo. Deixa eu falar com você que está me assistindo na internet. Você não acreditou no que eu falei, né? Bom, você pode. Você tem o direito de duvidar. Agora, eu oro para que você abra o seu coração à influência do Espírito. E que você busque na sua Bíblia ver se de fato as coisas são assim. Porque se você duvidar do que eu estou ensinando e não tirar a prova dos 9, não investigar por si mesmo esses assuntos, você corre risco de perder o maior presente que o céu prometeu ao ser humano, a vida eterna. Mas se o seu coração se abrir agora à influência do Espírito, Deus vai falar com você e vai te ajudar a tomar a decisão agora ao lado de Jesus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra que nos adverte nesta hora de que existe um céu a alcançar e um inferno a evitar. Torna-nos conscientes disso a cada momento e nos ajuda, Pai, em nosso preparo para os céus. Se tem alguém nos assistindo agora que ainda não entregou sua vida a Cristo, não passou pelo batismo, que a decisão seja tomada agora. Se aqui na igreja tem alguém sentado aí que não passou pelo batismo ainda, mas tem sentido o toque do Teu Espírito no coração, que a decisão seja tomada agora e que o preparo seja feito para o batismo. Nós queremos o céu, mas não temos forças para alcançá-lo. Por isso queremos reconhecer a nossa incapacidade e suplicar que o Senhor nos ajude, tomando nossa frágil mão, nos tirando do poço de perdição e nos colocando a salvos em Teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.